Então, boa noite a todos. Para mim é motivo de muita alegria estar aqui, ter sido convidada para participar dessa nona jornada espírita, né, aqui dessa casa maravilhosa. Então, eu agradeço pelo convite, agradeço a oportunidade e agradeço também a presença de cada um de vocês. E como os nossos irmãos colocaram aqui, a importância da família, porque a família ela é o nosso centro principal, né, para nós aqui na Terra. Então, que realmente essa jornada, né, da família, ela vem contribuir com o nosso melhoramento, nos alertando novamente, né, a respeito do nosso dever, do cumprimento do nosso dever aqui na Terra. Então, nós vamos falar dos desafios nos relacionamentos familiares. É claro que desafio nós encontramos diariamente, e os desafios, eles fazem parte do nosso cardápio evolutivo aqui, né? Porque nenhum de nós viemos aqui, com exceção dos missionários, nenhum de nós viemos aqui para ficar assim no bem bom, né? É claro, até vou me corrigir, porque os missionários que vêm aqui na Terra para nos assistir, para nos auxiliar, eles trabalham incansavelmente. Jamais a gente teve notícia de que o Chico Xavier ficou parado, o Bezerra de Menezes ficou parado, Eurípides Barçanufo. Então, o trabalho é a alegria deles, o trabalho é a felicidade deles. E nós outros estamos aqui passando pela dificuldade, passando pelas lutas, pelas tribulações, pelas aflições, e elas fazem parte da nossa vida. Então, os desafios existenciais, eles fazem parte da nossa vida, porque é a questão da lei de causa e efeito, né? É a questão da semeadura e da colheita. Então, se lá no passado nós semeamos espinhos, hoje nós vamos colher espinhos também, é da lei, né? Então, não são desses desafios existenciais que nós vamos falar. Nós vamos falar dos desafios nos relacionamentos em família, tá? Porque é claro que nós encontramos desafios em família, mas da mesma forma que nós conseguimos superar os desafios existenciais, os desafios em família é para ser superado também. E jamais nós podemos dizer assim, eu não consigo, eu não dou conta mais, as minhas forças já foram exauridas. Jamais nós podemos afirmar, porque sempre vai haver uma reserva de força, uma reserva de energia em cada um de nós. É igual o nosso carro, né, o nosso veículo. Quando ele entra na reserva, ele não esgota imediatamente quando ele dá aquele sinalzinho que entrou na reserva. Sempre tem uns 5 litros, né? A concessionária sempre fala que quando o nosso veículo entra na reserva, tem 5 litros ainda. Assim também são as nossas forças. Então, jamais nós iremos esgotar as forças que há em nós para superar as nossas dificuldades. E a base aqui do nosso estudo, ela está contida em um livro do Emmanuel, um livro bem fininho, eu não sei se todos vocês conhecem, com exceção da dona Nadir, do Fausto e outros aqui, né? O livro Vida e Sexo, de Emmanuel, que é um livro bem fininho, que ele é uma cartilha. Esse livro, Vida e Sexo, lá na minha casa, na minha família, nós estudamos, e a gente começou a estudar ele, os nossos filhos eram bem pequenininhos, eu tenho 3 filhos. Hoje eles já são casados, já têm as suas famílias, e eu e o meu esposo continuamos a estudar ele uma vez por semana, toda segunda-feira. É uma cartilha que serve de orientação para todos nós, para a vida toda, Vida e Sexo. Então, a base desse estudo está nesse livro, tá? Onde na lição de número 2, intitulado Família, no livro Vida e Sexo, ditado por Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, lá o Emmanuel vem nos dizer que de todas as associações existentes na Terra, excetuando naturalmente a humanidade, nenhuma talvez é mais importante da sua função regeneradora e educativa, que é a constituição da família. Então, Emmanuel fala que, excetuando a grande humanidade, a constituição mais importante para nós aqui na Terra, que tem dupla finalidade de nos reeducar e de nos regenerar, é a constituição da família.
Porque é na família onde nós vamos desenvolvendo os valores, nós vamos desenvolvendo as virtudes que são tão necessárias para o nosso progresso. É em família que nós vamos desenvolvendo o perdão, a tolerância, a paciência, porque muitas das vezes a paciência anda bem curtinha em família, né? A gente, eu perdi a minha paciência, mas perdeu a paciência aonde? Quem achou? Quem achou vai devolver? A paciência nós não perdemos, porque a paciência é uma conquista de cada um de nós, e é em família onde nós encontramos pessoas, né, com naturezas diferentes, com caracteres diferentes, justamente que a gente possa ali crescer juntos. Então, uma família, ela tem essa finalidade de nos educar. Porque lá no Livro dos Espíritos, na questão 115, quando Allan Kardec pergunta assim, dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Será que Deus, ele já criou o espírito puro, no caso de Jesus, que nós conhecemos, já criou o Bezerra de Menezes com aquela pureza, com aquela grandeza dele, o Chico Xavier e os outros, e criou os maus que nunca vai melhorar? Será que Deus criou uns bons e outros maus? Essa é a pergunta. E a resposta é que Deus criou todos iguais, simples e ignorantes, sem nenhum conhecimento, sem nenhum saber. Mas, porém, ele deu a cada um de nós uma missão, e essa missão é de nós atingirmos a perfeição. Então, a perfeição, ela é a nossa meta. A perfeição, ela está no nosso caminho, no nosso destino. Todos nós vamos atingir a perfeição relativa, porque a perfeição absoluta pertence somente a Deus. Então, todos nós vamos alcançar essa perfeição. E é interessante que quando Deus nos criou simples e ignorante, ele já colocou dentro de nós tudo aquilo que nós necessitamos ao longo aí desse nosso processo evolutivo. É a semelhança de uma semente de uma maçã. Vamos imaginar uma semente de uma maçã. Naquela sementinha de uma maçã, que a gente pega ela bem pequenininha, quando a gente vê aquela semente, lá nós não vemos nela a raiz, o caule, as folhas, os galhos e o fruto, nós não vemos. Nós vemos somente a semente da maçã. Mas lá dentro daquela semente está contido todo um projeto genético, que se a gente fazer uma cova no solo, colocar aquela semente, aguar ela, colocar todos os nutrientes que ela precisa, aquela sementinha ela vai nascer, ela vai crescer, ela vai produzir, o seu caule vai crescer, vai dar os galhos, as folhas e vai dar os frutos, que é a macieira. Então, na sementinha está ali aquele germe. Assim também nós, quando Deus nos criou, ele colocou tudo em nós e a gente vai, então em nós já está tudo em germe latente. A paciência, a brandura, a ternura, o perdão, a caridade, está em germe latente em cada um de nós. É claro que uns desses germes já nasceu, já cresceu, já desenvolveu. E a grande maioria já está, né, já está nascendo, vamos dizer assim, para a gente não ser pessimista, né? E então, nós vamos aprimorando em família, porque onde é que nós vamos reencarnar? Nós vamos reencarnar em família. Por isso que a família ela é o nosso porto, o nosso porto seguro, ele é o nosso ponto inicial, é na família. E a família que tem esse elan, vamos dizer assim, de nos auxiliar. Nós ali com os membros aos quais nós necessitamos estar junto com eles. E o Emmanuel nos diz também que, por intermédio da paternidade e da maternidade, o homem e a mulher adquirem mais amplos créditos da vida superior. Então, quando o casal, né, ele está junto ali naquele relacionamento, no casamento, e que vem os filhos, esse casal, ele recebe maior crédito, recebe mais ajuda do plano espiritual. Porque aqueles que vêm na condição de nossos filhos, eles também têm a sua parentela espiritual, têm a sua família espiritual. E a família espiritual daqueles que vêm na condição de nossos filhos, eles desejam que eles cresçam, que eles sigam o caminho do bem.
Então, eles vão investir, nós, na condição de pais, vai dar a nós todos os recursos necessários para que nós possamos encaminhar aqueles aos quais vem na condição de nossos filhos. E o Emmanuel diz também que os filhos são liamas de amor conscientizado, que grangeiam proteção mais extensa do mundo maior, de vez que todos nós integramos grupos afins. Então, na família, nós vamos encontrar os elementos necessários para o nosso progresso. E o Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, na questão 775, ele perguntou assim: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? O que queria acontecer com a sociedade se houvesse o afrouxamento dos laços de família? Essa é a pergunta. Então, se houvesse esse relaxamento, o que queria acontecer com a nossa sociedade? E eles responderam que seria uma recrudescência do egoísmo. Ou seja, se houvesse esse relaxamento dos laços de família, o egoísmo ele ia aumentar mais ainda. Porque se a gente observar, é em família que nós vamos desenvolver, nós vamos diminuindo essa questão do egoísmo, não é verdade? O pai, a mãe, né, eles vão renunciando em benefício dos filhos. A mãe, principalmente, quando que a mãe, a partir do momento que ela passa a ser mãe, ela renuncia. Ela dá a sua própria vida em favor do seu filho. Ela é a última a comer, ela é a última a escolher determinada coisa, né? Outro dia eu vi uma postagem lá no Facebook, foi interessante essa postagem. O rapaz que ele fotografou tinha uma mãe e uma criança no ônibus. A criança tinha mais ou menos 6 anos de idade e a mãe uns 40 anos de idade. Então, ele tirou foto da sandália da mãe. A sandália da mãe era uma sandália toda estragada, a sola do salto descolada e as tirinhas da sandália deslocada também. Uma sandália velha. E aí ele mostrou o calçado da menina de 6 anos. A menina estava com a botinha toda brilhando, uma bota cor-de-rosa, com uma meia cor-de-rosa. Então, quer dizer, com essa postagem, estava mostrando para gente que a mulher, aquela mãe, ela estava andando de qualquer jeito para que sua filha andasse bem. Porque muitas das vezes, se os nossos filhos, lá na escola, eles podem até ser assim, sofrer bullying, se eles não estiverem vestindo à altura das demais pessoas, né? Então, há essa renúncia. O pai, por exemplo, o pai, ele trabalha, ele sai para trabalhar, ele trabalha incansavelmente, porque ele sabe que hoje em dia, é claro que os dois trabalham, né? Devido às necessidades que a própria civilização criou, hoje quase que não dá o salário só do marido, a mulher tem que trabalhar também. Mas quando, por exemplo, quando um filho adoece, quem é que vai ficar de atestado? Quem é que às vezes pede até demissão para cuidar ali dos filhos? É a mãe, porque o pai, ele sabe que a renda maior vem dele, que exige mais do pai, e ele trabalha. Então, em família, nós vamos diminuindo essa questão do egoísmo. O Emmanuel, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 11º, o Emmanuel vem nos dizer que o egoísmo é a grande chaga da humanidade e que compete a nós, os espíritas, diminuir esse egoísmo do nosso coração para que a Terra possa melhorar. Então, se houvesse esse relaxamento dos laços de família e o egoísmo aumentando mais ainda, porque o egoísmo, a pessoa egoísta, ela pensa somente nela. Ela quer atender os seus desejos, as suas necessidades, tudo é voltado para ela é o centro ali da atenção. Então, se a gente não tivesse em quem a gente pensar, o egoísmo ia aumentar, porque em família nós nos preocupamos uns com os outros. Os irmãos, por exemplo, os irmãos entre si, eles brigam. A gente fala do nosso irmão, coloca apelido no nosso irmão, mas ai de quem lá fora fala mal de um parente nosso, né? A gente briga mesmo. E o que é isso? É o apelo do sangue. O apelo do sangue, o apelo consanguíneo fala muito alto. Então a gente tem com quem a gente preocupar, isso é muito interessante.
A mulher, por exemplo, né, quando ela está na rua, que acontece alguma coisa, algum acidente, e quem que ela liga primeiro? Para o marido. Ô, meu bem, vem cá ajudar a resolver. Ela não quer nem saber se o marido pode sair naquele momento, né? E o homem também é a mesma coisa. Quando acontece alguma coisa que ele quer avisar ali para sua esposa. Então, há esse entrelaçamento, há esse comportamento voltado em família. E se houvesse esse relaxamento, iria complicar mais ainda a nossa situação. Aquele tão almejado mundo de regeneração, onde a gente anseia, né, poder sair na nossa casa, deixar tudo aberto, sem ter que colocar cerca elétrica, câmara de segurança, né? Todos nós queremos habitar o mundo assim, não é verdade? O mundo onde nos oferece segurança. Mas para que isso aconteça, é necessário o melhoramento individual. O nosso mundo ele só será melhor a partir do momento que cada habitante melhorar. O Allan Kardec, ele coloca lá no livro A Gênese, que a evolução do planeta, ela guarda relação com a evolução dos seus habitantes. Então, para que o nosso planeta melhore, né, para que seja banido da nossa sociedade a fome, a guerra, o suicídio, né, como esse mês de setembro está falando do suicídio, a violência, a crueldade, para que seja banido da nossa sociedade, é necessário melhorar o indivíduo, porque melhora o indivíduo e melhora a coletividade. Então, se houvesse esse relaxamento, tão sonhado, né, mundo melhor, iria demorar, sabe, sei lá quanto tempo. Então, em família tem tudo isso. A família é tudo de bom. Quando a gente viaja, né, que a gente vai assim para um outro lugar, mesmo lá naquela maravilha, aquela beleza toda, a gente fica querendo voltar para o nosso lar, porque ali está a nossa referência, ali estão os nossos pertences. Quando a gente viaja, né, que está lá em hotel, assim, a gente lembra do nosso chinelo, do nosso pijama, da nossa cama, né? Porque é família. Então, família é tudo de bom. E Deus, na sua bondade, na sua misericórdia infinita, Ele permite que nós possamos reajustar com aqueles aos quais nós comprometemos com ele, é em família. Porque, olha, ao longo desse processo evolutivo, nós já tivemos inúmeras reencarnações. Tem um livro que chama O Espírito da Verdade. E lá nesse livro, a lição do Melitão Pacheco. Lá o Melitão Pacheco, ele nos diz que nós já habitamos os países de todo o nosso planeta Terra, que nós já falamos todas as línguas, que guardamos na nossa memória o conhecimento de todos os países, que a nossa pele já foi beijada pelo sol de todos os continentes, que nós já ocupamos todas as posições sociais, já passamos por todas as emoções, já ocupamos a forma feminina e a forma masculina. Então, diante desse carreiro de experiências que nós tivemos, é claro que nós já desenvolvemos afetos, tem os laços de amizade dentro do nosso lar, mas tem também os desafetos. Os desafetos quando nós equivocadamente utilizamos o nosso livre-arbítrio contrário à lei de Deus, contrário à lei de amor. Porque a lei de Deus é o amor, é o perdão, é o bem, é a caridade. E toda vez que nós agimos contrário, é um débito que nós contraímos perante a lei de Deus. Então, aqueles aos quais nós prejudicamos, que nós abandonamos, que nós traímos, que nós roubamos o bem mais precioso, que é o sentimento, ao longo desse processo evolutivo, Deus nos permite que nós possamos reunir juntos ali em família para reconciliar. Então, é em família que nós vamos reconciliar com aqueles aos quais nós tivemos comprometimento, que nós lesamos, e a gente vem na condição de pai, na condição de mãe, na condição de irmãos e na condição de filhos. E olha só que maravilha, nós passamos pela bênção do esquecimento do passado. Nós não lembramos. Hoje nós estamos juntos em família, nós não sabemos quem é o nosso esposo, quem é a nossa esposa, qual foi o relacionamento que nós tivemos com ele, nós não sabemos. E é melhor que seja assim.
A mãe, quando ela amamenta ali o seu filho, ela não sabe se aquele filho que ela amamenta, aquele filho que ela dá a sua própria vida em favor dele, ela não sabe se ele foi o inimigo dela, se ele abandonou ela, se ele traiu ela não sabe, porque nós passamos pelo esquecimento do passado, nós começamos tudo de novo, tudo do zero. Olha como que é a providência divina, né? Então, em família tem tudo isso para o nosso crescimento espiritual. Mas nem sempre nós valorizamos, nem sempre a gente dá o valor naquela pessoa quando nós estamos junto ali. Eu vejo muita postagem lá no Facebook, né, quando o ente querido parte, tá lá aquela mensagem que é a declaração de amor. Será que nós fazemos essa declaração de amor enquanto a pessoa está junto? Enquanto a pessoa está lá no hospital, no leito de dor? Será que a gente faz essa declaração de amor? Porque depois que a pessoa partir, ela não vai ler ali aquela nossa postagem, né? Então, em família, é que a gente vai melhorando o nosso sentimento. Porque enquanto nós não purificarmos o nosso sentimento, nós não vamos habitar uma região melhor. O nosso irmão brincou aqui do green card, né? Se as pessoas vierem aqui todos os dias. Então, para que a gente possa ganhar esse green card, para ir para um lugar melhor no plano espiritual, é necessário mudar a nossa coloração, mudar a tonalidade do nosso perispírito. Porque lá no Livro dos Espíritos, Allan Kardec, na questão 88, o Allan Kardec perguntou assim: o espírito, ele tem uma forma definida, uma forma limitada? E aí eles responderam assim para Allan Kardec que tem sim, que ele tem uma forma definida sim, que para nós não, mas para ele sim. Pode ser uma chama, um clarão ou uma centelha. E na 88A, o Allan Kardec perguntou assim: esse clarão, essa chama ou essa centelha tem uma cor definida? E aí responderam para Allan Kardec: tem sim, que varia do mais marrom, do mais escuro, ao mais brilhante de um rubi. Então, para que nós possamos ir para uma região melhor no plano espiritual, é necessário que o nosso perispírito, ele brilhe mais. E como é que nós vamos adquirir esse brilho do nosso perispírito? É justamente através da nossa ação no bem, da nossa ação na caridade. Toda vez que nós praticamos o bem, nós vamos modificando a tonalidade do nosso perispírito. Ele vai saindo daquele marrom mais escuro e já vai clareando um pouquinho já, tá? E a ação no mal permanece ali escuro, opaco, pesado. Então é assim. Por que será, meus irmãos, eu pergunto para vocês, que o André Luiz teve que ficar 8 anos lá no umbral? André Luiz, ele era um famoso aqui, ele era um cientista, ele era uma pessoa renomada aqui, e ele teve que ficar 8 anos no umbral. Foi justamente para despojar de todo o egoísmo, de todo o orgulho, de todo ali aquele coração impuro que ele tinha. Então, nós também, é em família que nós vamos aprender o perdão, nós vamos aprender a amar aquela pessoa difícil. Ela está junto conosco, não é por acaso, não. Como será que é a constituição da nossa família? Será que algum membro da nossa família caiu ali de paraquedas? Não, não é assim. Lá no livro Consolador, perguntou para o Emmanuel, né, que a gente pensa assim: como é que é a formação da família? Como é que está todo mundo junto ali, reunido? Né? Às vezes a gente pensa, como é que é composta a família? Lá no livro Consolador, perguntou para o Emmanuel, né, se o Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar aqui na Terra, na questão 175 de O Livro Consolador. Será que a nossa família é organizada, é delineada lá no plano espiritual antes de reunir aqui na Terra? Essa é a pergunta. E a resposta é que sim, que o colégio familiar, ele tem as suas origens sagradas na esfera espiritual. Então, é lá que nós estruturamos a nossa organização familiar para reunir aqui.
É igualzinho uma casa, quando o engenheiro ele vai fazer o desenho de uma casa, ele olha todos os detalhes, a saída para o sol, a ventilação, o terreno, ele olha tudo. Na organização da nossa família não passa nenhum detalhe despercebido perante aqueles que endossaram a nossa reencarnação. É tudo certinho. Cada membro da nossa família é igualzinho uma peça de jogo de xadrez. Está tudo muito bem encaixado, não falta e nem passa nada. Acontece assim, para nós estarmos aqui com a nossa família, o nosso anjo da guarda, porque todos nós temos um anjo da guarda, vocês sabem disso, né, gente? Todos nós temos o nosso anjo da guarda, e ele nos acompanha, nem sempre é dessa só encarnação, não, lá de outras existências, e ele nos conhece muito melhor do que nós próprios, eles sabem da nossa necessidade, porque a nossa vida é imortal. Então, muitas das vezes, com a nossa visão limitada, com as nossas ideias muito materialistas, se for para a gente pedir, nós vamos pedir facilidade. Dificilmente nós vamos pedir uma família complicada, um filho doente, com problema, um esposo despótico. Nós não vamos pedir isso. A gente vai pedir riqueza, beleza, nascer no mundo, no país de primeiro mundo, é que a gente vai pedir, não é verdade? Tanto é que quando a Mega Sena acumula e que muitas pessoas apostam, né, e que vai perguntar o que eles querem, se eles ganharem, o que eles pretendem fazer daqueles milhões de dinheiro. A grande maioria, eu vou viajar, eu vou conhecer o mundo, eu vou fazer um cruzeiro, é isso, porque os nossos anseios estão muito ligados à matéria, né? Então, se for para a gente pedir uma prova, a gente não vai pedir uma prova, nós vamos pedir uma experiência maravilhosa, grandiosa. Mas como o nosso anjo da guarda nos conhece, sabe da nossa necessidade de reajuste, eles vão sugerir para nós uma situação que é a nossa necessidade. Por isso que hoje nós estamos com a família, nem sempre é a família que nós gostaríamos de estar, porque assim, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? É verdinha, é mais bonita, a gente sempre acha que a família do outro é uma família boa, é uma família organizada, é uma família estruturada, mas não é assim. Os problemas em família são os mesmos, simplesmente muda de endereço, porque nós estamos aqui em reajuste, tá? Então, o nosso anjo da guarda, diante da nossa necessidade, ele vai sugerir para nós, e a gente passa a entender que aquilo é o que nós precisamos mesmo, mas só que antes dele sugerir para nós determinada situação, é avaliado 3 situações, tá? A Joana de Anjos vem nos esclarecer, lá no seu livro Plenitude, na lição de número 3, que chama Origem do Sofrimento. Ela fala que a provação, ela pode ser escolhida ou proposta. Então, nós já vimos que escolher, nós não temos condição de escolher. Ela é proposta e nós aceitamos. Ela é sugerida ou proposta pelos espíritos protetores. Mas antes dele sugerir determinada situação, a primeira coisa, a primeira situação que eles vão avaliar é o nosso grau de evolução. Porque todos nós temos uma ficha lá no plano espiritual. Nós temos a nossa identidade lá no plano espiritual. A semelhança aqui na Terra, nós temos o nosso CPF na Receita Federal. A Receita Federal sabe de tudo a nossa vida. E lá no plano espiritual nós temos a nossa ficha também. Então, quando nós vamos reencarnar, o nosso anjo da guarda, ele vai lá no nosso fichário, pega lá a nossa ficha e olha o nosso grau de evolução, até quando nós evoluímos, até quando nós passamos pelas situações difíceis e superamos. Eles vão ver qual é o nosso fortalecimento moral para passar por determinada situação. Então, a primeira coisa que eles avaliam é o nosso grau de evolução.
O segundo item que é avaliado, antes dele sugerir determinada situação, quais são as nossas chances de errar ou de acertar diante daquele empreendimento. Por exemplo, se eles vão sugerir para nós uma situação de pobreza, de miséria, e se eles verem, devido à lei de causa e efeito, tá? E se eles observarem que nós não temos condição de vir na miséria, porque era rico no passado, não valorizou, vai vir pobre para valorizar. Mas se nós não tivermos adquirido aquele amadurecimento moral, eles não vão sugerir. Porque se a gente foi rico, nasce, pode fazer, vai roubar, vai querer ali com a facilidade todo aquele conforto, toda aquela boa vida que tinha no passado. Então, eles não vão sugerir, vai aguardar mais um momento, até nós adquirirmos aquela fortaleza moral para vir passar na pobreza, com resignação e com gratidão. Porque a gente vê os nossos irmãos que passam por essa situação da penúria, da miséria, é claro que muitos são resignados, mas outros não. A gente vê que muitos, quando eles pedem, eles não pedem, eles exigem. Outro dia mesmo, eu e meu esposo, nós estávamos vindo de uma casa espírita lá no Cidade Jardim, parou num sinal ali na Getúlio Vargas, um mendigo lá, ele não exigiu, ele não pediu, ele exigiu um dinheiro, ele exigiu. Então, esses a gente vê que foi rico no passado, vem na miséria, devido à lei de causa e efeito, mas não aprendeu, né? Então, eles olham as nossas chances de errar e de acertar, é o segundo item. O terceiro que eles observam, quais são as ferramentas que nós temos à nossa disposição para o empreendimento daquela sugestão, onde nós vamos reencarnar, a família que vai nos aceitar, a profissão que nós vamos executar, se tem pessoas perto de nós para nos ajudar, eles olham tudo isso. Então, diante desses três fatores que estão analisados, nós vamos ver que nós não somos vítimas, né? Porque às vezes na família há aquelas brigas, aquelas rugas, aquelas desavenças, e um passa a achar, coitadinho de mim, eu sou vítima. Mas não, todos nós, meus irmãos, somos devedores perante as leis de Deus, né? Uns devem para os outros e para a nossa própria consciência. Então, na família, nós estamos com os membros certos, porque o Emmanuel nos diz que em seus laços reúnem todos aqueles que comprometeram no além a desenvolver na terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Então, todos nós comprometemos, todos nós assinamos, lá tem a nossa assinatura, viu, gente? Lá no plano espiritual, antes de nós reencarnarmos aqui. Preponderam nesse instituto divino os elos de amor, fundido nas experiências de outras eras. Como eu disse aqui, das reencarnações que nós já tivemos, nós já desenvolvemos laços de afeto, né? Aquelas pessoas que nós temos afinidade, que nós temos simpatia por elas, já foi desenvolvido lá no passado. Porque amizade, simpatia, a gente não compra, a gente não adquire, a gente conquista essas virtudes. Então, no nosso lar, né, tem esses, né, os elos de amor, adquirirem outras experiências, mas também ocorre aí os ódios e as perseguições do pretérito obscuro, a fim de transfundir em solidariedade fraternal com vistas ao futuro. Então, assim é a composição da nossa família, de amigos e inimigos, afetos e desafetos, espíritos simpáticos e antipáticos. E nós estamos para transfundir, para transformar o ódio em amor, a inimizade em amizade, a antipatia em simpatia. Estamos ali junto para redescobrir e ver o que nós podemos fazer para ajudar ali aquele nosso irmão que está ali sob a nossa tutela, sob a nossa guarda, debaixo no mesmo teto. E olha como que funcionam as leis de Deus. Nós temos que reconciliar com os nossos adversários. E se ele colocasse lá na sociedade, nós poderíamos ter como desculpar, mas como é que eu vou reconciliar? Eu não moro com ele não está perto de mim, eu vejo ele poucas vezes, como é que eu vou reconciliar? Não, mas Deus coloca ali agrupadinho, juntinho ali, ó, para
deitado ali, às vezes está dormindo com o nosso inimigo, nós não sabemos, mas é nessa situação que a gente vai aprender a valorizar, vai aprender a amar ali aquele ser. Certa feita, o Papa Francisco, né, ele disse assim, que é em família, primeiramente, que nós devemos desenvolver o perdão, praticar o perdão. Porque perdoar lá fora é muito fácil, né? Qualquer coisinha, a pessoa pisa, nosso pé, não, desculpa, eu não vi. A gente chega a falar cochichado. E dentro de casa, quando alguém esbarra na gente, pisa no nosso pé, a gente empurra ele, né? Eu vi também no Facebook outro dia uma postagem que para os de fora, para as visitas, são as xícaras de porcelana, os talheres de prata, as toalhas de mesa, a coisa mais linda. E para os de casa, é a xícara com a asinha quebrada, é o prato, às vezes ele quebra um pouquinho. É isso que a gente dá para os de casa. Sendo que, é claro que nós devemos tratar bem as visitas, mas devemos tratar bem os nossos, não é verdade? Porque é eles que convivem conosco, é eles que nos toleram. É eles que têm paciência com os nossos achaques de raiva, de ira, né, de reclamação. São eles que nos toleram. Então, eles que nós devemos agradar, primeiramente, aos membros da nossa família. E aí, como o nosso assunto é desafio nas relações familiares, nós já estamos vendo que a composição da nossa família, de amigo, inimigo, afeto e desafeto. E a dona Laura, corroborando aqui com essa colocação de Emmanuel, ela diz, ela conversando com o André Luiz, lá no livro Nosso Lar, a lição chama Noções de Lar, tá? É um capítulo longo, maravilhoso, do livro Nosso Lar, Noções de Lar. Lá ela fala assim que na fase atual evolutiva do planeta, existem na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas, raríssimas. Essas uniões de almas gêmeas nós podemos contar nos dedos e vai sobrar dedos, são pouquíssimas essas uniões. Reduzido matrimônio de almas irmãs ou afins, pouquíssimos também. E esmagadora porcentagem de ligação de resgate. O maior número de casais humanos é constituído de verdadeiros forçados sob algemas. Então, olha o disparate, enquanto que é diminuto o número de almas gêmeas, né? A grande maioria estão algemados, estão entrelaçados, por isso os desafios. Nós não vamos encontrar somente mar de rosas no nosso lar, não. Vamos encontrar os espinhos semeados por nós mesmos. Mas olha aqui, nós estamos no presente. Deus nos deu a reencarnação como presente para consertar, para melhorar, para corrigir. Então, se hoje nós estamos, tem pessoas difíceis no nosso lar, ela não está ali, não é por acaso, não. Foi muito bem aceito lá no plano espiritual e consentido por nós diante da sugestão que foi nos proposta e nós aceitamos. Meus irmãos, quando nós cometemos falta, essa falta fica gravada na nossa consciência. O Allan Kardec, que é esse espírito, nós devemos ser eternamente grato ao codificador da doutrina espírita. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, quando ele fala das causas atuais das aflições, lá no item 5, lá ele fala que tem faltas que a nossa sociedade vê, né, que o infrator comete a falta, e a nossa justiça vê, e ela alcança ali aquele infrator, ele vai ser preso, vai ser reeducado. Mas ela não alcança todas as faltas que nós cometemos, nem pode alcançar. A nossa justiça, ela alcança falta que a pessoa comete, que traz prejuízo para a sociedade. Por exemplo, um roubo, um crime. Isso a nossa justiça, ela alcança. Aquela pessoa que matou, que roubou, né, que prejudicou, ela vai ser presa. Mas a nossa justiça não alcança as faltas que nós cometemos diariamente. Mas Deus, que quer o nosso bem, que quer o nosso progresso, não fica nenhuma falta que nós cometemos despercebida aos seus olhos.
Allan Kardec fala assim, por mais leve que seja, às vezes uma coisinha que a gente comete, mas, ai, não, isso não tem importância. Para Deus tem importância. Por exemplo, quando nós agimos movidos pelo egoísmo, ninguém vai preso por isso. Quando nós somos indiferentes ao sofrimento alheio, ninguém vai preso. Quando nós somos negligentes na educação dos nossos filhos, ninguém vai preso por isso. E tudo isso é uma falta grave. Quando nós somos coléricos, irritados, guardando mágoa no coração, ódio, porque Jesus nos ensinou o perdão, Jesus deixou como lei o perdão, e toda vez que nós não perdoamos, que a gente guarda aquela mágoa, aquele ressentimento, aquele desejo de revide, é uma falta que nós cometemos, e a nossa justiça não vê, mas Deus, ele vê e nos pune, o Allan Kardec fala, não é que Deus pune, não, é que nós iremos receber como sofrimento, né, a nossa semeadura infeliz. Então, toda vez que nós cometemos uma falta, está lá registrado, e não tem como nós, enquanto a gente não quitar, não saldar essa dívida, e as nossas principais dívidas estão em família. Em família. Por isso que nós não devemos reclamar nem do nosso cônjuge e nem da nossa companheira e nem dos nossos filhos. Se eles são difíceis, é obra nossa. É trabalho, é construção nossa, nós contribuímos para que hoje recebesse ele daquele jeito. Um filho, por exemplo, um filho que está envolvido com vício, não tem que ninguém reclamar, porque lá no passado contribuiu. O Santo Agostinho, lá no Evangelho, no capítulo 14, quando ele fala da ingratidão dos filhos e os laços de família, lá ele fala para a mãe, fala assim, mãe, aquele filho que dá muito problema, que dá muito trabalho, abraça ele e diz assim, aqui um de nós dois é culpado. O Santo Agostinho fala. Então, ao invés de nós reclamarmos, achar que não dá conta, vamos pedir ajuda através da oração. Vocês acham que nós estamos sozinhos na nossa dor, no nosso sofrimento? Ninguém está sozinho, não. A mãe que às vezes fica preocupada com o seu filho no caminho das drogas, ou mesmo cometendo outra equívoco, que ela fica ali desanimada, triste. Gente, nesse momento, nós não conseguimos imaginar a grandeza da assistência que aquela mãe, aquele pai, aquela esposa está recebendo. A esposa que tem o marido lá na cadeia, né, que ela fica ali preocupada com ele, que às vezes tem até as criancinhas pequenas necessitadas de amparo, de auxílio. Será que aquela mãe, aquela esposa está sozinha, né? Aquela mãe que o seu filho está preso, ou então que ele fugiu para esse mundo afora, que ela nem tem notícia dele, será que ela está sozinha? Nós não temos condição de passar sozinho pela nossa dor. A Joana de Anjos afirma que ninguém está sozinho na sua dor e não está mesmo. Então, nas nossas dificuldades, nas nossas lutas em família, o esposo complicado, a mulher ciumenta, o Emmanuel coloca, eu trouxe uma lição que não vai dar tempo, lá no livro da Esperança, a lição chama Uniões de Prova. Lá o Emmanuel fala que a esposa ciumenta, o marido déspota, nada mais é do que aqueles aos quais lá no passado nós comprometemos com ele. O porquê que a mulher hoje ela é ciumenta? Lá no passado, o homem assumiu um compromisso com ela, prometeu que ia ficar com ela, prometeu juras de amor e abandonou ela. E hoje ela vem ainda com essa reminiscência do passado. A todo momento ela acha que ela vai ser abandonada. Esse é o motivo do ciúme. E o marido déspota? Lá no passado, a mulher, a esposa que hoje estava, incentivou ele ao orgulho, ao egoísmo, não deixou ele trabalhar, dava tudo para ele, tinha ele como bibelô. Hoje ele vem carente, necessitado, sem entender como que está acontecendo. Então compete a esposa ajudar e o esposo ajudar, para que nós possamos... aqui é a nossa redenção. É na família que nós vamos redimir de nossas faltas. E se a gente deixar esse desafio de lado, eu não dou conta, será que nós vamos ter que solicitar mais uma outra reencarnação?
Oportunidade nós sempre teremos. Deus jamais vai tirar de nós a oportunidade da nossa redenção. Mas nós não devemos esquecer que as circunstâncias são outras. Se hoje nós temos todos os membros ali junto, perfeito, sadio, sem nenhuma deficiência, e nós não valorizamos, a próxima reencarnação vai ser diferente. Oportunidade sempre terá, mas a circunstância é diferente. Eu trouxe aqui, me lembrei aqui agora, o caso da Anacleta, lá no livro Missionários da Luz, que vocês devem lembrar. A Anacleta, no passado, ela era casada, tinha 4 filhos, ela era casada, era rica, o marido digno, trabalhador, honesto. E era rico, né? E a Anacleto com os 4 filhos. Eles foram crescendo. Toda vez que o esposo ia corrigir os meninos, ela entrava no meio, não deixava ele corrigir. E ele preocupado com o desenvolvimento ali dos seus filhos, a menina principalmente. A menina foi crescendo, foi virando mocinha, foi querendo vestir curto. Anacleta, vamos prestar atenção na nossa filha. Ela, não, que nada, isso é coisa de menina. Os filhos, a mesma coisa. Ela não deixou que o esposo educasse os filhos. Resultado, os 4 foram para o caminho do mal. Eles complicaram mesmo a situação. Todos os 4 desencarnou antes da hora. O marido de desgosto desencarnou também. A Anacleta desencarnou. E lá no plano espiritual, quando ela recuperou, primeira coisa que ela quis saber, onde estão os meus filhos? Primeira coisa, porque na consciência uma falta. Ela não foi presa quando ela foi negligente na educação deles. Falta que a nossa justiça não vê, mas que não passa despercebida aos olhos de Deus. Quando ela despertou, a primeira coisa que ela quis saber, notícia dos seus filhos. Sabe onde eles estavam? Lá naquelas regiões de sofrimento. Ela chegou lá, viu os 4 filhos dela sofrendo. Meu Deus, eles estão lá por minha culpa. E o que ela fez? Ela trabalhou mais de 30 anos na colônia Nosso Lar para obter a oportunidade de reencarnar e receber como os 4 filhos na condição de filho dela para ela ajudar. Porque ela sabia que eles estavam naquela condição devido à negligência dela. Não foi ceifado dela essa oportunidade, não foi tirada. Ela trabalhou, ela recebeu a bênção da oportunidade de receber a condição de filhos. Mas as circunstâncias foram outras. A Anacleta, ela recebeu os 4 filhos. Como ele teve muito comprometimento, 3 deles vieram com total deficiência física, mental. Todos eles cegos, surdos e paralíticos. A 4ª filha, ela veio com a deficiência mental, era que ia ajudar a Anacleta. E se lá no passado a Anacleta era rica, tinha um esposo digno, nessa atual reencarnação ia nascer pobre, e assim que a 4ª filha nascesse, ela iria ficar viúva. Pensa só, uma mulher viúva, mãe de 4 filhos, todos 4 com necessidades especiais, e naquela época, André Luiz relata no livro Missionário da Luz, não tinha o amparo que hoje a sociedade tem. Não tinha Bolsa Família, não tinha ajuda do governo, não tinha a ajuda daqui da prefeitura, não tinha nada disso. Olha só, então, quando a gente negligencia, nós teremos a oportunidade, mas as circunstâncias nem sempre são as mesmas, tá? Então, se nós estamos aqui com a bênção da doutrina espírita, urge que a gente valorize os membros da nossa família. É difícil, mas poderia ser maior. Porque a dor que nós passamos por ela hoje, ela não é nem um pouquinho, não tem a mesma intensidade da dor que nós provocamos nas pessoas lá no passado. Ela vem menos, porque um ato de amor anula um gesto de maldade que nós praticamos. Então, se eu tô achando que eu não dou conta de passar por aquela situação, a gente dá conta sim, mas é necessário ter essa força, essa fé robusta, essa fé confiante, para a gente vencer juntos ali, porque não adianta. Se a gente deixa, se a gente separa, se a gente abandona, isso é temporariamente.
Ninguém está proibido de deixar o outro, não. Mas não pode esquecer que é momentaneamente, depois vai ter que reconciliar, vai ter que reajustar. E se nós estamos hoje, vamos valorizar, para a gente não ter que clamar por socorro na próxima reencarnação. Então é isso, tá? Talvez eu falei assim coisas pesadas, mas não é minha não, viu gente? É os espíritos que nos alertam, porque há um pedido de socorro. A Joana Diante tem um livro dela, SOS Família. SOS é família, é socorro, help. A família está pedindo socorro, não é verdade? Então nós, os espíritos, nós devemos valorizar os membros da nossa família, para reajustar e servir de exemplo às outras famílias, né? Esse é o nosso papel. Então eu agradeço muitíssimo mesmo a cada um pela oportunidade, agradeço novamente pelo convite e que nosso irmão que prometeu o green card, né? Que todos possam vir para receber, porque é maravilhoso, gente desencarnar, né? Morrer, todo mundo morre, mas desencarnar é a libertação. Que essa libertação ocorra com cada um de nós, que quando a gente olhar para trás, nós não venhamos envergonhar do nosso passado, que a gente fez tudo aquilo que estava ao nosso alcance, né? Então, muitíssimo obrigado, uma boa noite a todos e muita paz.